Seja bem-vindo à Intel Telecom. Eu vou falar para você um pouquinho sobre o comparativo entre os equipamentos roteadores da linha Unify. Existe uma dúvida muito grande que as pessoas têm trazido para nós nos treinamentos ou quando a gente encontra o pessoal em eventos. O pessoal sempre vai questionando, poxa, qual equipamento eu devo colocar? A Unify Gateway tal, devo colocar o UDR, UDM, enfim, qual equipamento é o mais interessante para a gente utilizar? Então vamos explorar um pouquinho mais sobre essas informações do hardware para ver o que a gente pode fazer. Aqui na minha tela eu tenho o novo modelo, que é o UDR, né, que é o Unified Dream Router. É um equipamento que ele é um equipamento embarcado, ele é um equipamento que já possui as funções de roteador, já possui as funções de access point. Então, nesse caso, ele é um equipamento com um processamento dual-core, é um Cortex, e tem aí 1.35 GHz de clock. São 2 GB de memória, tem interfaces Ethernet, que são 4 interfaces Giga Ethernet para sua rede LAN, e uma interface, que também é Giga, para sua WAN. Duas dessas portas são PoEs disponíveis para vocês, ou seja, eu tenho duas portas dedicadas a trabalhar com a aplicação PoE. Aqui na frente a gente vê somente a interface de LED, né, que é o disponível aqui para exemplificar onde tem o LEDzinho azul aceso e o painelzinho que mostra o nosso tráfego aí, um LCDzinho que tem aí. Legal. Depois a gente vai identificando aí outros recursos relacionados ao equipamento. Por exemplo, a OP, ele tem um access point embutido, né? Então, eu tenho aí em 5 GHz uma potência de 26 dB, assim como 2 GHz também 26 dB, e eu trabalho com 4 antenas, tanto em 2 GHz quanto em 5 GHz, ou seja, ele é MIMO 4x4. Quais são as capacidades de throughput? Em 5 GHz a gente pode atingir 2.4 gigabits de data rate. E em 2.4 um pouco menos, que 4 antenas, é sempre aquela regrinha que eu explico nos treinamentos, né? São 150 megabits por antena. E quando você tem MIMO, 4 antenas vão ser 600 megabits. Então o ganho da antena é de 3.4 em 2 GHz e 4.3 em 5 GHz. Ou seja, é um equipamento bem interessante, né? Você tem todos os recursos aí da estrutura do Wi-Fi, ele já é enquadrado com o padrão Wi-Fi 6, onde a gente tem aí os padrões de modulações específicos e tratando já do padrão AX, né? Aqui a gente vê as velocidades de A, B, G, N, né, AC, que já faz parte do Wi-Fi 5, e o AX, o nosso novo e mais moderno equipamento que traz o padrão AX para o mercado. E é isso. Então, esse modelo, ele é um modelo já embarcado. Então, eu tenho dentro dele controladora, eu tenho dentro dele o roteador, eu tenho dentro dele um switch, tenho PoE embutido dentro dele também, e, obviamente, o ponto de acesso que ajuda bastante a gente a utilizar isso dentro das nossas redes. Agora, indo lá para Dream Machine SE, né, que é o Special Edition, ele tem também um outro perfil. Qual é o perfil base dele? É um equipamento de rack, padrão 19 polegadas. Então, esse modelo de equipamento, ele é utilizado onde você possui um rack de 19 polegadas. Além de tudo aquilo que a gente falou da UDR, exceto a parte Wi-Fi, que ele não tem um ponto de acesso, ele muda o processamento dele, já é um quad-core, então ele tem uma evolução aí com um clock maior, o dobro de memória RAM em relação ao outro equipamento e um storage também que é possível a gente poder utilizar com 128 GB, que é um HD, onde você pode até armazenar as suas imagens, porque ele também possui o software de NVR da controladora. Então tem controle de DS, PS, entre outras funções. Tem aí toda a estrutura da rede WAN, faz a comunicação Bluetooth para poder fazer o sistema de gerência, tem portas PoE também, então isso já facilita bastante, mas a ideia não é fazer o análise dos detalhes do hardware, e sim o comparativo. E depois a gente vai para o UXG, que também é Unify Gateway Pro. Esse modelo aqui já é um modelo mais parrudo, onde a gente tem aí algumas funções, como por exemplo, no processamento, a gente tem um processamento muito similar,
mas eu tenho interface de 10 gigabits. Então é um equipamento que ele já tem um porte maior para tráfego de dados com mais velocidade. Então a gente tem aí um equipamento que já tem, digamos que um recurso mais ajustado, um recurso mais específico para empresas que trabalham com um porte um pouco maior e velocidades também maiores na sequência. O que é interessante a gente ressaltar é que nesses três modelos eles já são controladora e já são roteadores, ou seja, o Unify Console, que é o Unify Gate, ele já está embutido dentro do equipamento. Então, além de roteador, ele também possui o software da controladora. O primeiro modelo, que é o DR Wi-Fi, os outros dois modelos mais interfaces e também os recursos de NVR que pode ser feito. No caso do Second Edition, lá do DM, Special Edition, perdão, ele possui aí também o HD para você poder armazenar algumas informações, se for o caso, até o storage. Você pode acrescentar um HD numa outra baia também desse modelo aqui. Esse cara que eu estou falando, que tem essa baia onde você pode adicionar um HD externo de 4 teras ou algo mais para poder armazenar as suas informações. É um equipamento interessante, mas são aplicações distintas. Os três são roteadores, os três são controladoras e um deles, além de tudo, é AP. Tá? Então a gente tem aí uma possibilidade de recursos, de funcionalidades que vai caber em cada aplicação. Normalmente esse cara aqui a gente aplica num pequeno escritório, em uma residência, e esses equipamentos de maior porte, com maior capacidade, a gente tem aí também aplicação corporativa, né? Então aqui a gente muda um pouquinho. Então, os dois modelos a gente tem interface de 10 gigabits, e aí são interfaces óticas, onde você tem uma capacidade maior de transporte. Então, vale a dica você entender qual é a função. No curso que nós temos, é um curso extraoficial, é um curso voltado a ensinar Unify Gateway. A gente vai trabalhar independente desse modelo, que até tem dois desses modelos que a gente utiliza em laboratórios, em sala, e a gente aprende a configurar aí desde a parte de redes, a parte de firewall, VPNs, switches e tudo mais. Então, tá aí a diferença para você. Espero que esteja um pouco mais claro aí a aplicação dos três modelos. Espero encontrá-lo em um de nossos treinamentos. Até lá.